Bom dia, meu amigo, minha amiga. Traumas de Mefibosete. O que é trauma? A palavra trauma é oriunda do vocabulário grego e mantém um significado de feridas. Já no contexto psicológico, o trauma é considerado como uma interferência forte o suficiente para não permitir que uma ação original aconteça, tendo assim a capacidade de mudar o rumo, o direcionamento da vida de uma pessoa, de forma que essa pessoa seja afastada por forças externas de seu projeto de vida. Olha aí, tá vendo? A história de um homem chamado Mefibosete está narrado na Bíblia, na 2 Samuel. A história de um homem chamado Mefibosete, filho de Jonatas, filho, né, do rei Saul, príncipe, homem de descendência real, que quando criança é cometido por um acidente e se tornou aleijado, segundo Samuel 4:1-4. Uma interferência forte, entendeu? Quando eu falei questão de interferência forte, começa então a mudar a história dele, o seu projeto de vida, tudo aquilo que o seu pai tinha sonhado para ele. Ora, por esse contexto forte aí que acontecera na vida dele, vamos contextualizar. O que tem afastado você da posição de príncipe? Uma queda, um pecado, forças externas. O que é que tem te afastado? Ele é o que podemos denominar o colecionador de traumas. Toda a sua vida foi marcada por uma decepção, perdas irreparáveis, frustrações e angústias. A história da vida dele nos mostra que os traumas começam na infância. Essa história é extraordinária. Vamos contextualizar mais uma vez. Quais são os traumas que insiste em colecionar porão da tua alma? Quais são? O significado do nome Mefibosete, olha só o significado do nome dele. O primeiro nome tem sido Meribal, Senhor contende, por mais uma causa da semelhança aos deuses cananeus. Logo seu nome foi mudado para Isbosete, homem de vergonha. E algum tempo depois surge Mefibosete, em alguma coisa indignada, exterminado a vergonha. O príncipe herdeiro do trono agora é um homem envergonhado, detentor de traumas cheios de frustração. Os traumas da vida de um príncipe. Ele era um príncipe, né? Neto do rei Saul, filho, né, de Jonathan. O trauma físico, 1 Samuel capítulo 4, o trauma físico, o sofrimento por Mefibosete, impedia que ele exercesse a posição de guerreiro e de valente. Geralmente todos os príncipes em Israel tinham que ir à guerra, empunhar sua espada e defender o rei. Ele não conseguia, né, imagine a frustração de ver todos os seus irmãos irem à batalha vestido de armadura e ele sozinho não poder ir. O trauma físico veio acompanhando de outra notícia bombástica de que uma dor terrível iria lhe acontecer. Seria o segundo, o trauma familiar. Imagine alguém chegando à porta de sua casa gritando: teu pai é morto e todos os seus filhos e sua casa. Essa notícia chegou aos ouvidos dele. Um novo trauma, uma dor ainda mais forte naquele momento passava. A estar sem pai, sem irmão, sem ninguém, perdera a sua identidade. Não é fácil, tá vendo? Essa é a história frustrante de Mefibosete. Os traumas emocionais, as dores físicas, familiares, causaram nele uma dor emocional profunda, ao ponto dele mesmo olhar para ele como um cão morto. Um dos mais inferiores tratamentos em Israel era ser chamado de cão ou cabeça de cão.
Agora imagine a própria pessoa se autodenominar como cão. 2 Samuel capítulo 9, versículo 8, ser chamado de cão morto dava a ideia de ser imprestável, miserável, e cujo, em 2 Samuel 16, 9, o Senhor Jesus disse, certa vez, vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, que eu, Jesus, os aliviarei. Olha só. Segundo o quarto trauma, o trauma social que a gente está falando. Em consequência dos traumas físico e familiar, Mefibosete é levado a um lugar denominado de Lodebar, sem pasto nenhum, lugar esquecido, infrutífero, infértil, um lugar onde ovelha nenhuma poderia viver. Uma cidade destinada aos doentes, aos miseráveis, aos cegos, leprosos, enfim, aos imprestáveis, entendeu? Foi no lugar do esquecimento, no meio desse cenário, que Mefibosete viveu por quase 20 anos. Gente, não é fácil, quase 20 anos. Veremos algumas características aproximadas de Lodebar. A cama como seu refúgio, o quarto escuro como proteção, o esquecimento no lugar do pagamento de todo um trabalho, a humilhação, a rejeição no lugar do companheirismo, o desprezo de outros no lugar do carinho, o esclarecimento como apoio, o descrédito como verdade, o silêncio como segurança, a impossibilidade e desesperança em lugar do futuro. Ele era um homem que tinha nascido para viver de tragédias. É isso mesmo, viver tragédias. Ou melhor, não viver, ser esquecido. É um dos piores sentimentos social que alguém pode sentir, mas o Senhor não nos esqueceu. Em Lucas 19:10, o pastor vai em busca da ovelha perdida no lugar sem pasto, ou seja, em Lodebar. O rei Davi se lembrou da aliança que tinha feito a Jonathan. Jesus te lembra hoje da aliança feita com você. O posicionamento de Davi foi semelhante à ação de Jesus. Jesus não te esquece, não te deixa, tá bom? Eis as verdadeiras lições que esse coxo, filho de Jonathan, nos ensina a ser firme e perseverante na provação, gente. Provérbio 24:10, não compactua com a justiça. Salmos 1:1-2, reconhece que não merece a graça alcançada, comparada em 2 Samuel 19:28 com Efésios 2:5, e alegrar-se com a manifestação da verdade de Deus. Comparar 2 Samuel 19:30 com Mateus 6:33. Buscar primeiro o reino de Deus. É isso aí. Deus não esquece